Livro Vivendo pela Fé, capítulo 22. O Consolador. Antes de Jesus voltar para o céu, prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo, para habitar com o seu povo para sempre como seu representante. Visto que foi pela unção do Espírito que ele realizou toda a sua obra aqui na terra, ver Isaías 61, 1-3, é evidente que a presença do Espírito é o mesmo que a presença do Senhor. A mesma instrução, conselho e obras de amor que vieram de Cristo são continuadas pelo Espírito. Ao prometer o Consolador, Jesus disse: "E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo." João 16, 8. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3, 20. Mas a lei é espiritual. Romanos 7, 14. É a natureza do Espírito, pois a justiça da lei é o fruto do Espírito. Portanto, não há convicção de pecado em qualquer alma na terra que não seja obra do Espírito de Deus. Mas, embora o Espírito convença do pecado, ele é sempre um consolador. É como um consolador que convence. Poucas pessoas param para pensar nisso. Lembre-se que em nenhum lugar é dito que o Espírito condena alguém por causa do pecado. Há uma diferença entre convicção e condenação. Convicção é a revelação do pecado, mas depende do seu procedimento após ser convencido do pecado, se serás ou não condenado. Pois a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. O simples conhecimento de que você é um pecador não é condenação. A condenação vem de apegar-se ao pecado depois de haver sido convencido dele. Deixe sua mente compreender o pensamento de que o mesmo Espírito que convence do pecado também convence da justiça. Ele é sempre um consolador. O Espírito não deixa de lado uma tarefa enquanto executa outra. Não deixa de lado a revelação da justiça enquanto convence do pecado. Nem deixa de ser aquele que convence do pecado enquanto revela a justiça. Ele executa as duas atividades ao mesmo tempo, e esse é o conforto para todos aqueles que o aceitarão. Ele convence do pecado porque convence da justiça. Mas vamos considerar este assunto mais profundamente e então meditar sobre ele. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Espírito do Pai e do Filho. Portanto, a justiça de Deus é a justiça revelada pelo Espírito Santo. Agora, é somente olhando para a justiça que podemos conhecer o pecado e a sua pecaminosidade. A lei pela qual vem o conhecimento do pecado não é pecado, mas é a expressão da justiça de Deus. Você pode olhar para o pecado e, se nunca viu mais nada fora ele, acharás que está tudo bem. Mesmo sabendo o que é certo, você pode perceber o conhecimento do certo ao olhar para o pecado, pois muito grande é o engano que dele procede. Portanto, o Espírito deve revelar a justiça de Deus em sua lei antes que você possa reconhecer o pecado como pecado. O apóstolo diz: "Eu não conheci o pecado senão pela lei." Romanos 7, 7. Assim, é revelando a perfeita justiça de Deus que o Espírito convence do pecado. É evidente, portanto, que quanto mais você se aproxima de Deus, obtendo uma visão mais perfeita dele,
maior será a percepção das próprias imperfeições. Você não obtém esse conhecimento do pecado estudando a si mesmo, mas contemplando a Deus. Como ilustração, olhe para você em relação às obras de Deus. O quanto você sentiu sua insignificância estando próximo ao oceano. A vastidão dele faz você sentir a sua pequenez. É o mesmo quando você está entre as altas montanhas. Em tal ocasião, você não precisa olhar para si mesmo para perceber o quanto você é pequeno. É olhar para cima, contemplando as poderosas obras de Deus, que você percebe que em comparação a elas, você não é nada. O salmista diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. Salmos 8, 3 e 4. Se esse é o resultado de estar em contacto e de contemplar as obras de Deus, qual será o resultado quando se considera o caráter do próprio Deus? O Senhor Deus é um sol. Salmos 84, 11. Ele é maior que todos os céus. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Salmos 36, 6. Assim, como você sente a sua própria insignificância física ao contemplar as obras visíveis das mãos de Deus, ao contemplar a justiça de Deus, você se torna consciente da sua carência espiritual. A mensagem de conforto que Deus envia ao seu povo, especialmente para os dias que imediatamente antecedem à sua vinda, é esta: eis o vosso Deus. Ver Isaías 11, 1 a 9. Isso significa que, como uma preparação necessária para a sua vinda, Ele deseja que você reconheça a sua própria falta de justiça ao contemplar a justiça dele. Até agora, você tem aprendido que o conhecimento do pecado vem pela contemplação da justiça de Deus. Agora observe o conforto que existe nesta mesma convicção do pecado. Lembre-se de que o reconhecimento da sua falta de justiça é causada pela revelação da justiça de Deus. Lembre-se também de que o Espírito que convence tanto do pecado quanto da justiça é dado a você. Cristo disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós." João 14, 16, 17. O que necessariamente se segue disso? Apenas isto, que quando você aceita o Espírito, por meio do qual se opera a revelação da justiça de Deus, a alma é convencida do pecado, e ao permitir que ele habite em seu coração, então você obtém a justiça que ele traz. Seu senso de necessidade é em si a promessa de auxílio. É Deus quem produz o senso de falta de justiça, que é a convicção do pecado. Mas Ele não faz isso para insultá-lo e levá-lo ao desespero. Ele faz isso para que você saiba que Ele tem o que suprirá abundantemente tudo o que falta. Na verdade, é por meio da provisão de justiça que você reconhece que é pecador. Portanto, se você acreditar na obra da salvação operada por Deus, tal como se acha delineada em Sua palavra, não precisará estar sob condenação nem por um minuto, embora sempre consciente de suas próprias imperfeições. À medida que
cada novo defeito é apontado, você pode clamar: ó Senhor, agradeço-te por me conceder esta nova experiência e eu a recebo tão livremente quanto tu a concedes. Esta é a verdadeira alegria no Senhor. Essa é a verdade que Deus estava tentando ensinar ao antigo Israel, quando Ele proclamou a sua lei no Sinai. E é a mesma verdade que Ele desejou que já tivéssemos aprendido em todos estes anos. A lei foi ordenada e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Gálatas 3,19. Isto é, nas mãos de Cristo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Ele é mediador, porque te reconcilia com Deus. Como o conflito consiste no facto de você não estar sujeito à lei de Deus, a reconciliação consiste em colocar essa lei em seu coração e mente. Então, Cristo é o mediador porque Ele é o meio pelo qual a justiça de Deus lhe é concedida. Isso foi ilustrado de maneira mais convincente com a promulgação da lei no Sinai. Em um momento anterior, o povo estava morrendo de sede e Deus disse a Moisés: Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Êxodo 17, 5 e 6. Isso foi feito, e o povo bebeu, e reviveu. Mas a água que eles beberam foi miraculosamente dada por Cristo. Na verdade, veio diretamente dele. O apóstolo Paulo diz que beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, 4. A rocha que o povo viu e que Moisés feriu era um símbolo de Cristo. Mas Horebe é outro nome para o Sinai. Portanto, a lei de Deus foi proclamada da mesma montanha da qual Deus fez a água fluir. A água em seguida matou a sede do povo. Quando Deus desceu na montanha, foi a própria personificação dele e da sua lei. Ninguém poderia tocar a montanha sem morrer. Mas ao mesmo tempo fluía dela a água que dava vida. Essa água que, como vimos, veio de Cristo, é um símbolo do Espírito que é dado a todos os que creem. Vê João 4:10, 13, 14:7, 37 a 39. Por meio desse evento, Deus nos deu uma grande lição prática. Embora a lei forneça o conhecimento do pecado e o pecado seja a morte, a lei vem nas mãos de um mediador, ministrado a nós pelo Espírito. E a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. É assim que o mandamento de Deus é vida eterna. Não há nisso a própria essência do conforto? Ao mesmo tempo em que o conhecimento do pecado vem a você, a justiça para cobrir e tirar todos os seus pecados é revelada. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos 5:20. A lei que convence é espiritual e o Espírito é a água da vida que é dada gratuitamente a todos os que a receberem. Alguma coisa poderia superar as maravilhosas provisões da graça do Deus de toda a consolação, o Pai das misericórdias? Você não vai beber e beber novamente e assim ser continuamente saciado? Eu ouvi a voz de Jesus dizer: Eis que eu dou livremente a água viva,
Sedento, incline-se, beba e viva. Eu vim para Jesus e bebi. Daquela corrente que dá vida, minha sede foi saciada, minha alma renovada, e agora eu vivo nele. Amém.